Bom dia, pessoal. Desculpem a frustração, sei que tem muita gente que espera pela live, mas essa semana realmente foi puxada, foi correria e eu estou entregando essa interpretação, claro que já entreguei para o laboratório, estou entregando para o grande público, a título de revisão, para a gente entender, né? Essa semana ela apresentou os desafios que tinha que apresentar. Cada um encontrou a sua maneira de ultrapassar esses desafios. Mas o mais importante que o tarô desta semana pode oferecer não era a título de se preparar para a semana, né? Se preparar para o que ainda aconteceria. Na verdade, o objetivo dessa semana é refletir. É refletir sobre o que está acontecendo, sobre o que ela significa. Então, também não há problema no fato de ser uma mensagem a título de revisão. A primeira carta desse jogo, o 9 de paus, é uma carta que traz situações de correria, de desafio, de perrengue. É possível que vocês tenham se sentido especialmente atarefadas, enroladas essa semana. E é uma carta onde, vamos lá, os heróis da travessia que acontece dentro do naipe de paus, né? Naipe de paus narra a história de um herói que se juntou com outros heróis. E eles foram viver uma aventura que era buscar uma relíquia em uma determinada ilha. Eles foram num barco a remo, um super barco gigante, porém a remo, enfrentaram vários desafios nessa ilha, conseguiram sair de lá com essa relíquia, com seu troféu, e quando eles estão quase chegando em casa, já se sentiam super vitoriosos, aparece um super desafio. Eles estão muito próximos de 2 rochedos, e eles vão ter que passar entre esses 2 rochedos com um barco a remo. Então, olha só a dificuldade. Eles vão ter que conciliar as suas forças, integrar forças, para no muque transpassarem esses rochedos. Aliás, ultrapassarem, né? Transpassarem não, porque eles não vão furar o rochedo. Mas eles vão passar entre os 2 rochedos. Esses 2 rochedos muitas vezes se materializam mesmo na semana, na forma de 2 grandes desafios que a gente precisa enfrentar. A essa altura, sábado de manhã, é provável que os seus desafios já tenham acontecido. Ao mesmo tempo, é uma carta onde há um somatório de forças para chegar a um determinado resultado. Então, muitas vezes, a gente ultrapassa os desafios, mas precisa de braços. Precisa de outras pessoas, precisa que um amigo diga alguma coisa pra gente, precisa que fulano nos dê uma determinada ajuda com alguma parceria de trabalho, precisa do olhar de não sei quem. Ou então a gente está falando de trabalho em equipe no sentido propriamente, no sentido clássico mesmo. De qualquer maneira, o 9 de pau já no início desse jogo, no sim desse jogo, ele fala sobre grandes desafios, mas ao mesmo tempo é uma carta que põe à prova esse herói dentro de nós que vem vencendo diversas batalhas, que vem realizando uma série de coisas, que se depara com a sua dimensão realizadora. Esse herói já está lá passando pelo Enem dele. Esse herói dentro de nós que realiza já tem força suficiente, fôlego suficiente para ultrapassar esse desafio final. Então, essa primeira carta é correria, perrengue, grandes desafios. A gente precisa de braços, a gente ultrapassa 2 obstáculos específicos. Sua semana pode ter transcorrido muito fortemente marcada por essa carta, tá? E aí, de que adianta também eu trazer leitura sobre essa carta lá no início da semana? Não há. Ela é o que é.
só depende da gente. É só a gente com a nossa força no muque, ultrapassando obstáculos. Aí vamos para o não do jogo. No não do jogo, a gente tem uma carta do mesmo naipe do sim. Só que a carta do sim, ela tá quase lá no final da jornada desse herói. Ela tá no penúltimo capítulo da jornada desse herói. A jornada do herói Jazão com os argonautas é contada de 2 a 10 do tarô mitológico. Antes do 2, a gente tem o Deus, que é o Deus que representa esse naipe, né? O início da jornada, o Ás, é o Deus Zeus. Ele está no não desse jogo. Então a gente tem uma carta de início e uma carta de penúltimo capítulo dessa novela saindo no jogo desta semana. Nós lidamos com o fogo das grandes realizações, mas já em uma reta final do nosso desafio, onde a gente precisa dar um último gás para o nosso navio chegar lá onde ele tem que chegar. Mas o fogo inicial, as novas ideias, o Ás de Paus, onde a gente é apresentada todo esse poder criativo de Zeus, que estampa o Ás de Paus, né? No tarô mitológico, isso aí acaba inevitavelmente sendo prejudicado, né, gente? Se a gente está passando aí perrengue, ultrapassando desafios, fica difícil mesmo ter aquele fogo no cu do início da jornada. Fica difícil a gente investir em novas jornadas, fica difícil a gente ter novas ideias. No Ás de Paus é isso. A gente se abre à experiência do naipe em todos os ases. No Ás de Paus, a gente faz contato com o poder criativo de Zeus, o rei dos deuses, o cara que se transforma em 1000 coisas para seduzir as mulheres, as mortais pelas quais ele se interessa, né? O cara que é respeitado pelos seus próprios irmãos, é o rei dos deuses. O cara que vira cisne, que vira chuva, que vira ouro, dentro dos mitos que ele protagoniza. O cara que envia raios. É um deus do fogo, de fato. E Zeus é também o dono do velocino de ouro, que é a lã dourada do carneiro sagrado, que é o carneiro do signo de Áries. Essa relíquia que estampa, né, a carta aí, que está como se fosse uma echarpe, né, onde Zeus aparece segurando essa taça, essa tocha. Ele está aí com o velocino de ouro, que é essa relíquia que os heróis foram buscar no 9, né? Essa relíquia que eles estão trazendo no 9, que é um símbolo de realizações, que é um símbolo de muita coragem, de iniciativa, a nossa capacidade de semear o fogo dos deuses entre os seres humanos na forma de realizações criativas. Mas a gente está com dificuldade de acessar esse fogo inicial, das novas jornadas, da coragem, do tesão por novas ideias, porque a gente está tendo que fechar os processos aí dessa correria do 9. E aí vem o porquê do jogo, um outro 9. Estamos também no final de uma jornada que é a jornada de espadas. A gente está lidando no 9 de espadas, que está no porquê desse jogo, com um desdobramento do jogo da semana passada. Vocês lembram que na semana passada saiu o 8? Então, agora saiu o 9. O 9 é mais brabo do que o 8. Mas, ao mesmo tempo, ele é mais brabo porque a gente está sentindo culpa por já ter saído do perrengue do 8. O 9 de espadas é um momento em que esse herói, o Orestes, que tem que matar a própria mãe, é um comando que o deus Apolo, o deus Sol, deu a ele. Se ele não romper com a mãe, que é a última tirana da sua família, ele não consegue garantir um destino novo para ele mesmo, para os descendentes deles, para as irmãs, para os descendentes delas. Ele é o cara que quebra.
essa ordem familiar profundamente adoecida. É como você, naquilo que você tem de ruptura com a sua família. Mas é também o herói que lida com todas as dores da sua história, que precisa criar algo realmente inédito para que ele possa experimentar a realização individual, porque o passado traz muita dor para ele. Então é um herói também que é designado pelos deuses a romper com esse passado doloroso e criar o novo. A simbologia dele matar a mãe é essa, tá? No 8 de espadas fica implícito que ele está entre o deus que deu essa ordem a ele, que é o deus Apolo, de matar a própria mãe, e as deusas, que são as Eríneas, que vão puni-lo se ele fizer isso. Então se estabelece um impasse entre deuses ali. E esse herói está com a cabeça fritando, porque ele não sabe qual ordem ele segue. E ao mesmo tempo, se ele toma a iniciativa de ir na direção da ordem que Apolo deu a ele, matar a própria mãe, essas divindades do submundo, as Eríneas, vão torrar a cabeça dele, vão fritar a cabeça dele. Porque é assim que elas agem. Elas atormentam até a morte alguém que tenha cometido algum crime familiar. São entidades punitivas. Elas aparecem lá no 8 e aparecem aqui no 9. Porque ele já matou a mãe no 9. Então elas vieram mesmo em cima dele. Elas representam culpa, medo, traumas, vozes familiares que nos dizem coisas desagradáveis que ficam reverberando pela nossa vida afora. Elas são realmente entidades do karma familiar. Só que, veja bem, esse herói já saiu da condição anterior onde ele estava no impasse. Ele já matou a própria mãe, ele já seguiu a ordem de Apolo. Por que ele está sofrendo tanto? Por que elas estão torrando a cabeça dele, tendo esse poder todo sobre ele? Ele já fez o que era para ser feito. Claro, é a própria mãe, dói, né? É uma tirana, mas dói. E aí, essa carta, se a gente simplesmente lesse essa carta como ela é, eu daria a previsão dela para vocês. A maioria das pessoas que está me ouvindo passou a semana atormentada, passou a semana com culpa, sentiu enxaqueca. A dor de cabeça pode ter vindo por algum estresse, ouviu coisas desagradáveis das famílias. Então é uma carta onde o herói em nós está atormentado, é o porquê do jogo, a razão disso acontecer. Mas o que eu vou entregar aqui é o remédio para essas cartas. Esse jogo da base todo é bem difícil, é bem tenso. O que eu estou entregando aqui, né, para ser ingerido no final desta semana, é o remédio. É como é que a gente sai dessas cartas, tá? Eu não tenho muito o que fazer em relação ao Ás de paus versus 9 de paus. Porque aí é o herói dentro de cada um, com dificuldade mesmo de acessar novas coisas, realizar novas ideias, porque está finalizando processos ainda de ideias anteriores. Está ainda naquele esforço hercúleo de fechar processos. Talvez a grande mensagem seja: é preciso que venham as novas ideias para a gente sair desse esforço hercúleo. Para sair dessa jornada aí do 9, é preciso, né, que a gente deixe vir o novo também para nos salvar. Ao mesmo tempo em que, para deixar vir esse novo, a gente tem que chegar ao final dessa jornada. Então, em relação às cartas de paus, eu não tenho tanto o que fazer. Mas o principal é como é que a gente faz para sair desse 9 de espadas. A saída do 9 de espadas está no 10 de espadas, que não saiu nesse jogo. Só que todos esses anos estudando diversos oráculos me deu a capacidade de entender qual é a carta que faz a gente sair daquele processo ali. Como é que a gente faz para sair do labirinto daquela carta? No 9 de paus, a gente precisa geralmente de pessoas, de braços.
No 9 de espadas, a gente precisa de racionalidade. A gente precisa mudar a narrativa. A gente precisa se reapropriar dos nossos pensamentos. É pela capacidade da nossa mente de transformar a narrativa de alguma coisa que a gente para de sofrer por ela. Olha que incrível. Então, no 9 de espadas, a gente tem, o Orestes sai desse sofrimento das Eríneas fritando o cérebro dele, quando ele vai lá para o 10. No 10, novamente, Apolo e as Eríneas confrontam esse herói. Só que a deusa Atena estabelece um julgamento para saber se o Orestes é inocente ou culpado, porque ele matou a mãe. Um deus mandou ele matar a mãe e outros deuses querem puni-lo por matar a mãe. Quem é que está certo nessa história? Apolo acha que ele está certo, que Orestes tinha mesmo que matar a própria mãe. As Eríneas acham que Orestes está errado. Ele cometeu um crime familiar. Como assim matar a velha? Mas a Atena tem um voto que decide, que é o tal voto de Minerva, dentro da mitologia romana. O voto dela tem mais peso. Ela é a deusa que traz a sabedoria como uma força divina e coloca a serviço do ser humano através da mente. A mente é o grande tema do naipe de espadas. A mente humana, naipe de espadas, elemento ar, se expande conforme a gente consegue lidar com os conflitos, com as espadas cruzando. Então é um naipe da mente, é um naipe mental. Por isso que a deusa mais mental da mitologia grega é a deusa que fala lá no as desse naipe. Ela aparece no final do naipe também, lá no 10 de espadas, para estabelecer esse julgamento. E ela decide que Orestes é inocente. Por que é ela que decide? Porque ela é o poder da mente. Quem vence essa dor desse passado que fica reverberando nas Eríneas é a mente que decreta um novo tempo, onde o tempo de Apolo começa na cabeça desse herói Orestes, onde o tempo do Deus Sol, onde ele saiu da tormenta familiar, saiu do sofrimento do passado e se abre para o novo, para a sua realização, para as suas vitórias, para a expansão de quem ele é, a compreensão de quem ele é, o fortalecimento da sua individualidade. É por isso que a treta desse naipe é entre Apolo e Eríneas. O Apolo vence no 10, porque Atena decreta a vitória do Sol de Orestes. Então, a tarefa que a gente tem essa semana é olhar para a experiência desse 9 de espadas aí, para o que está nos atormentando, depois de vencer esses desafios iniciais, e desmitificar certas coisas, subverter a narrativa. Não é a narrativa de dor, é outra coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Essa semana, eu tive uma conversa com uma amiga sobre 2 temas que me atormentam, assim, né? Um deles, eu não posso explicar muito a situação, mas é o fato de não ter conseguido falar para uma pessoa tudo o que eu queria dizer, né? A situação não permitia dizer tudo, mas eu disse algumas coisas. E eu fiquei tão com a garganta, sabe? Queria ter falado mais, que eu não consegui perceber. Essa amiga me fez perceber que, na verdade, eu falei. Eu não falei do jeito que eu queria, não falei tudo que eu queria, mas eu falei. E o que eu falei foi suficiente para causar impacto. Então ela me fez enxergar e valorizar a atitude que eu tive, subvertendo a narrativa. Peraí, não seja tão dura com você. Você conseguiu, sim. E a outra situação é uma situação afetiva, de entender, cara, você não quer esse tipo de relação aqui que uma determinada pessoa está te oferecendo. Por que você está sofrendo, sentindo rejeitado porque a pessoa não quer? Na verdade, quem não quer é você. Foi o que ela me disse. É você que não está querendo desse jeito, é você que se relaciona com riqueza dentro de uma outra dinâmica. Não é isso que você quer.
Por que você está sofrendo? Porque você não quer. E ela virou essas duas chaves na minha cabeça. Assim como a gente também ultrapassa grandes desafios, né? 2 grandes desafios essa semana, eu virei 2 grandes chaves. Através do processo de racionalizar, de elaborar, a gente vai na contramão dessa mente que só tá pesada, doendo, dor de cabeça, que é a carta 9 de espadas. Mas quando o Orestes em nós vai confrontar as Eríneas, a gente precisa entender que ele já deu um passo à frente. Ele já rompeu com a ordem familiar. Ele está vivendo só culpa. O efeito rebote disso, ou sei lá, né, o efeito colateral disso. Está vindo tudo aquilo com que ele não queria lidar. Mas é um sinal de que ele avançou, ele evoluiu. Você vai ter culpa de evoluir mesmo. Em certos aspectos, não tem como. Nós somos os primeiros a vencer muita coisa na nossa história familiar. Então, sejamos mais generosos conosco, ok? Depois que a gente passa desse perrengão, que é o jogo da base, vem o jogo do topo, que é lindo. O fim da semana tem tudo para ser mais suave, tá? No 6 de espadas, a gente tem o mesmo herói Orestes, alguns capítulos antes dele ter matado a própria mãe e está sendo atormentado pelas Eríneas. A gente tem um oposto a essa imagem. A gente tem um momento que ele ainda não matou a própria mãe, ele já recebeu a ordem de Apolo, já sabe qual é a merda familiar que estourou, já sabe que a mãe matou o pai, que a família dele vem há gerações cometendo crimes uns contra os outros. Ele já sabe, olha só, Orestes, a tua família não tem salvação em certos aspectos. Você vai ter que romper com eles. Só que, estranhamente, essa revelação do Deus Sol para ele, que estabeleceu limites, ó, você vai ter que fazer isso, essa revelação deu uma acalmada nele. No 6 de espadas, ele experimenta uma calmaria de quem sabe que os problemas estão ali, estão ao nosso redor. A gente tem muita coisa para resolver ainda. As coisas ainda estão, né, em processo de serem entendidas e resolvidas, mas algo se acalma dentro de nós. Só por você já entender qual é. Só por você já entender que o problema é esse, que o cenário é esse, entender que você vai romper com isso, já vem uma calmaria. Então, no meio do naipe do conflito, no meio do naipe das espadas, o herói das espadas encontra a paz. Encontra alguma calmaria interna, alguma resignação diante dos obstáculos, dos desafios, das dores da vida. Então, uma serenidade que brota no meio do naipe do conflito. E aí, essa serenidade da travessia, né, ela vem seguida de uma carta que é a carta mais importante, de fato, para o meu trabalho. E eu sempre falo dela com muito carinho. E quando ela aparece, eu faço questão de honrá-la. A carta da estrela é uma carta que vem depois de uma sequência difícil no tarô também. Ela é a carta 17, e antes dela a gente tem grandes transformações acontecendo com a pessoa que está fazendo a jornada do tarô. No último grande ato dessas transformações em série, tudo em que a pessoa estava investindo dá uma desabada. Mas porque aquilo em que ela estava investindo não era de fato para ser. E aí vem a estrela. O divino finalmente tem espaço para dizer, se aquilo não era para ser, então o que que é? O que que é para vir? A gente tem, depois da torre que desaba, um personagem do tarô que está tomando banho. Na carta da torre, não nessa representação do tarô mitológico, mas nas representações da maioria dos tarôs do mundo, no arcano da estrela nós temos uma figura feminina nua se banhando em um rio. Atrás dela existe um céu estrelado. Ela não é em si a estrela, ela é a gente.
mas a gente também é estrela. Nós somos poeiras de estrelas mesmo. Um átomo que está em você já pode ter feito parte de uma estrela. É real. Já pode ter feito parte de um lince. Já pode ter feito parte de uma cordilheira. De uma estrela do mar. É real. Nós somos feitos de estrelas mesmo. O ser humano se apropria dessa beleza, dessa informação, para entender que a jornada terrena dele está diretamente associada às estrelas. E o que é a astrologia, se não uma capacidade de nos lermos, traçando um paralelo entre o movimento gigante dos astros, o macrocosmos, e o movimento das pequenas criaturas terrenas, o microcosmos. Em relação às estrelas, nós somos microcosmos. Por essa analogia, a gente se percebe divino de novo. Então, veja bem, depois de uma sequência do tarô, onde foi dureza, muita coisa se quebrou, muita coisa foi transformada, essa personagem está nua, tomando banho, se lavando dessa experiência, se purificando. Ela está a sós com a sua verdade. Só tem ela e o corpo dela. E a natureza, não tem roupa. Não tem nenhum outro elemento criado pelo ser humano. Nessa imagem só tem, estou falando na representação clássica da estrela, só tem essa personagem se banhando. A única coisa, além dela mesma, assim, que é humano, é aquilo que ela está usando para despejar a água no próprio rio. A água que ela está despejando é a água dela. Ela está despejando suas águas, simbolicamente, no rio da existência. Ela está doando aquilo que ela traz de bonito, de sensível, de afetivo, de superior. A grande beleza do ser humano quando percebe que é poeira de estrelas, percebe que a gente tem que passar por essa vida aqui com grandeza. Essa beleza retorna para o rio da existência e abastece outras belezas. Toda a beleza que você carrega, toda a sua poesia, toda a sua arte, todo o seu olhar singular, as coisas que só você viveu, que só você percebeu, que só você sabe, tudo isso é da conta do arcano da estrela. A gente volta a confiar no destino nesse jogo. As estrelas deram ao ser humano a ideia de destino. O ser humano passou a achar que havia um sentido para ele existir, para ele passar por essa terra aqui. Tinha um motivo maior. E as estrelas passaram a comunicar isso a ele. A astrologia, né? Por exemplo, o oráculo das estrelas por excelência. Mas a simbologia das estrelas está presente em todos os oráculos do mundo. Né? Quer dizer, todos os oráculos que ela integra, dizendo a mesma coisa. A mesma coisa. Nossa relação com a grandeza da existência, com o destino, com aquilo que dá sentido às nossas vidas terrenas, com aquilo que a gente veio brilhar aqui em termos de luz. E a gente volta a fazer contato com isso, sabe? E coisas mágicas acontecem também. A estrela, ela traz reflexões, situações, encontros bonitos. A beleza da vida é restaurada. É preciso voltar a confiar no nosso destino. É o que o jogo dessa semana, cheio de imagens de água, de travessia, está falando pra gente. A estrela também traz processos de purificação e faz a gente entrar em contato também com a beleza das crianças, inclusive da criança que a gente foi. Banhos, né, espirituais são bem-vindos, banhos onde você recoloca a sua energia no lugar. Se banhar também no mar, em cachoeira, em rio. Fazer muito contato com as águas, lavar bem essa cabeça, deixar a cabeça sentir a força das águas, é tudo muito bem-vindo. Me parece que
No 6 de espadas, ao lado da estrela, a gente sai dessas travessias sempre tão turbulentas e abre espaço para confiar no destino. E talvez a gente esteja com dificuldade de fazer esse exercício de confiança no destino justamente porque o herói em nós está sempre nessas travessias, sempre fazendo um esforço monumental, sempre fazendo sempre numa jornada hercúlea e sempre atormentado pelo passado, sempre se entendendo a partir de referências que já foram, já morreram. Eu não estou falando para a gente abandonar a narrativa que nos forma completamente, mas eu estou falando que a nossa tem maior importância. Porque aquela que nos foi dada, apresentada em vida, também é criação dos nossos pais, sabe? E a gente está criando o quê? E aquilo que a gente está escolhendo para si, a gente está sofrendo dessas escolhas, por quê? Por que a gente continua eternamente atormentado por esse passado que já foi? E sempre no perrengue, na correria, no rastro dos sacrifícios que esse passado nos ensinou. Por que a gente não consegue confiar na nossa travessia? O destino ainda quer nos apresentar tanta coisa. Quando a estrela sai, é sempre um olhar para frente. A gente precisa resgatar uma capacidade de olhar para a vida com beleza, de acreditar em para onde a gente está indo, qual o caminho que a gente está se dando. O lugar que a gente está criando agora é da maior importância. Não dá para a gente ficar só sofrendo por causa do passado. É preciso confiar no destino que a gente está se dando. É preciso confiar também no que o destino está querendo nos dar. Tem coisa para vir. Tenta tocar sua travessia com um pouquinho mais de tranquilidade, de autocontrole, de racionalidade, agora. Observa o imenso poder que você está movimentando quando você se coloca com coragem nessa travessia. Para de sofrer tanto pelo passado, de se deixar dominar por ele. E deixa que venham as novas ideias depois que esse perrengue passar. Tá bom? Ótima semana pra gente. Espero que esse jogo tenha dado o remedinho do final de semana para toda a dificuldade que a semana possa ter trazido, possa ter apresentado, viu? Conecte-se com a sua estrela. Rituais de água são bem-vindos. Mas se conectar também com os seus oráculos, com a astrologia, com a espiritualidade, acreditar na força dos seus guias que te acompanham nessa jornada terrena, que estão aqui para te ajudar a cumprir esse destino. Tudo isso é da natureza da estrela. Voltar a perceber a beleza da sua vida, não só a sua beleza física, mas a beleza de tudo que você vem construindo para si. Essa semana eu vi um sofá lindo, baratíssimo na OLX. E aí me deu uma coisa assim, mas o meu sofá é tão mais bonito. A estampa do meu sofá é linda, faz tanta diferença na minha casa. É um amor que a gente vai adquirindo pelas coisas que a gente está se dando, sabe? Uma hora esse amor vem, chega, se instala. O resgate da beleza no arcano da estrela também tem tudo a ver com o jogo do mês, que traz a deusa Amaterasu, uma deusa solar, uma deusa de imensa beleza, de cara no jogo do mês. Mas a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso mais adiante. Por enquanto, eu quero que vocês saiam dessa semana com essa tranquilidade de Orestes no 6, esse assentamento assim das emoções e com essa confiança em tudo que o destino ainda tem para apresentar, porque ainda tem muita coisa por vir. Para de olhar só para o passado. Para de sofrer pelo que já aconteceu. Olha para frente. Olha para tudo que você está se dando, para tudo que você está deixando vir, porque tem muita coisa querendo vir. Tenha curiosidade pelo seu destino, ok? Ótima semana pra gente, meu povo. Muito obrigada a todo mundo que veio jogar comigo. Eu trabalho honrando a estrela, né?
e eu consegui realizar um milagre. Milagres podem acontecer com vocês essa semana.